Olá, meu nome é Ricardo Reimann e é um prazer ter você aqui no canal. Já ouviu falar no Santo Graal? Embora seja improvável que você nunca tenha ouvido falar no assunto, ele consiste em uma das principais lendas da Idade Média. Isso porque, segundo a crença popular, o Santo Graal é o cálice utilizado por Jesus Cristo durante a última ceia. Mas afinal, o que é o Santo Graal? Ele existe de verdade? O que representa? E a lenda por trás dele tem um fundo de verdade? Ou é só mentira? Basicamente, as histórias afirmam que este é o cálice que Jesus Cristo usou para consagrar o vinho. Além disso, o mesmo recipiente teria sido usado por José de Arimateia para recolher o sangue e a água resultantes da lavagem do corpo de Jesus depois da crucificação. Por isso se tornou uma lenda tão consagrada. Assim sendo, alguns também acreditam que após utilizar o cálice, José de Arimateia o levou para as Ilhas Britânicas, pois assim ele ficaria protegido. A lenda, aliás, vem exatamente da parte em que tempos depois, rei Arthur e seus cavaleiros tentam encontrar a relíquia sagrada. Inclusive a história do Santo Graal surgiu por volta do século XII. Alguns acreditam que ela tenha se originado, mais exatamente, no país de Gales. Portanto, levou certo tempo até que ela se popularizasse pela Europa medieval. Aliás, foi só depois disso que ela ganhou elementos das lendas arturianas e influências célticas. No mais, esse cálice ainda é um objeto de estudos nos dias atuais, pois algumas igrejas na Europa reivindicam estarem com o Santo Graal. Porém, esses supostos cálices sagrados são objetos impossíveis de serem comprovados como verdadeiros ou não. A priori, a lenda do Santo Graal atribuiu poderes divinos ao cálice sagrado usado por Jesus Cristo. Inclusive, alguns historiadores acreditam que o mito sobre uma vasilha mágica criado pelos celtas na antiguidade tenha sido o principal fator de inspiração para essa lenda. Portanto, a história toda pode ser uma versão medieval de um mito, o qual surgiu antes da era cristã. E de acordo com os registros pioneiros da literatura, a fusão entre a mitologia celta e a ideologia cristã ocorreu no século XII. Inclusive, foi exatamente neste período que surgiram os primeiros rumores sobre o Graal. Vale destacar que o escritor pioneiro no assunto foi o francês Chrétien de Troyes. Basicamente, ele utilizou essa lenda para motivar as aventuras do rei Arthur na Inglaterra medieval. Logo após, vários outros autores passaram a reforçar a ligação entre os mitos do cálice e de Arthur. Contudo, apesar de várias referências cristãs e várias histórias sobre a lenda, ela não é unanimidade nem mesmo dentro da Igreja Católica, pelo menos nos dias de hoje. Aliás, para os muitos de seus representantes, o cálice da Santa Ceia tem um valor simbólico da celebração da Eucaristia. E certamente, seu suposto poder mágico é só um mito, até porque essa relíquia cristã jamais foi encontrada de fato. Existe uma corrente que acredita que o Santo Graal, na verdade, se trata de uma tigela redonda. Sobretudo, essa lenda tem origens e influências das culturas e das lendas celtas, já que eram esses povos que habitavam nas Ilhas Britânicas e parte da Europa Central. Basicamente, os celtas eram povos que acreditavam em poderes mágicos. Inclusive, para eles, existia um caldeirão capaz de fornecer comida e bebida infinitamente, e também vigor e vida para as pessoas. De modo geral, para os historiadores, essa versão dos celtas foi de extrema importância para a construção da primeira história que cita o Graal. A princípio, tudo se iniciou com o escritor francês Chrétien de Troyes. Basicamente, ele foi o responsável por dar início à história do Graal no cristianismo. Inclusive, em seu conto, o personagem principal, Percival, está em busca de um objeto sagrado. Vale destacar que na história do francês,
O Santo Graal, na verdade, não se trata de um cálice, e sim de uma tigela. Por isso, muitos associaram a história do Graal com os povos celtas. Assim sendo, com a história do francês, outros escritores escreveram sobre o tema. Aliás, todas as histórias mesclavam a lenda do Santo Graal com a história do rei Arthur, e ainda com um apelo religioso. Assim sendo, o Graal se tornou um objeto sagrado, mas sem forma definida. Ou seja, o Santo Graal ou é uma tigela, ou um cálice, ou um objeto indefinido. A priori, como você já deve ter percebido, a lenda do Santo Graal realmente continua como uma incógnita para os historiadores, até porque faltam evidências documentais sobre ela. Contudo, a Catedral de Valência, na Espanha, alega atualmente possuir o verdadeiro Santo Graal. E esta não é a única igreja a reclamar a posse da relíquia. Por exemplo, a Basílica de Santo Isidoro, também na Espanha, já mencionou o assunto publicamente. Consequentemente, essa história se complica ainda mais, até porque o Santo Graal, há séculos, é um dos tesouros mais procurados pela humanidade. Ou seja, no final, todos querem se apropriar dele. Mas voltando ao suposto paradeiro do cálice, a história da Catedral de Valência hoje em dia a mais conhecida. Inclusive, ela recebe inúmeros turistas justamente por afirmar ser a possuidora dessa relíquia. Aliás, até mesmo os papas João Paulo II e Bento XVI já usaram o famoso cálice da Catedral de Valência em cerimônias. De modo geral, a explicação de como o cálice saiu de Jerusalém e está hoje na Espanha é bastante plausível. A catedral conta que o cálice foi levado a Roma por São Pedro, depois enviada para Huesca, na Espanha. Isso aconteceu por conta da perseguição aos cristãos durante o Império Romano. Então, no século XV, o rei Afonso, o Magnânimo, teria assumido o trono de Aragão e doado o Santo Graal para a Catedral de Valência. Inclusive, de acordo com eles, o cálice ficou durante um bom tempo em Huesca. Mas, claro, tudo isso nunca foi comprovado como verídico. A história do Graal mescla-se com os templários na mentalidade popular. Isso porque, por meio de uma obra acadêmica de um estudante austríaco chamado por Joseph von Hammer-Purgstall. Nessa obra, Hammer-Purgstall afirma que o Graal era utilizado para fins satânicos pelos cavaleiros templários. No começo do século XX, acreditava-se que o cálice de Antioquia fosse o Santo Graal, mas novos estudos concluíram que se tratava apenas de uma lâmpada a óleo. O Santo Graal esteve presente em obras do cinema, como Monty Python, Em Busca do Cálice Sagrado, e também em Indiana Jones e a Última Cruzada. No século XIX, a ordem hermenéutica da Aurora Dourada acreditava que as histórias do Santo Graal escondiam segredos da fé cristã.